Em 6 de junho de 2014, Sarah beijou a filha e deu boa noite, animada com uma rara noite de liberdade. Ela riu, ela dançou, ela viveu o momento, mas nunca voltou para casa na manhã seguinte. Silêncio, sem ligações, sem mensagens, nenhum sinal de Sarah. O que era um caso de desaparecimento, logo virou uma das investigações de assassinato mais assustadoras de Long Island. Um carro abandonado, uma comunidade em alerta e um homem perigoso à espreita nas sombras. Hoje vamos analisar o caso trágico de Sarah Good, jovem mãe cuja história virou luta por justiça. Uma perda devastadora para a família e um caso de crime real que ainda choca hoje. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se esta é sua primeira vez aqui, eu sou seu apresentador. Ty Notts, posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Mantemos tudo simples, sem narrações por inteligência artificial, sem cenas chocantes, só o tradicional crime real. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever. É totalmente grátis e só serve para te avisar quando eu postar novos casos. Sarah Patricia Good era mãe solteira de Jocelyn, de 4 anos, na época do caso, segundo amigos e familiares. Sarah era uma jovem incrível, responsável, carinhosa e de grande coração. Ela nasceu para ser mãe e tinha aquele instinto materno muito protetor dentro dela. Ao descobrir a gravidez, ficou radiante de felicidade. Mesmo que não saibamos quem é o pai do bebê ou como Sarah acabou se tornando mãe solteira, ela jurou que trabalharia duro para proteger seu pequeno. Na época do caso, Sarah trabalhava como técnica de laboratório em Medford, Long Island. E ela levava a vida assim, trabalhando e cuidando de sua filhinha. No dia 6 de junho de 2014, Sarah tinha planos. Foi convidada para uma festa por amigos e estava animada. Veja, Sarah tinha 21 anos, era mãe solteira e trabalhava o tempo todo, então sua agenda era quase sempre cheia. Não me entenda mal, Sarah gostava de como as coisas eram, mas também não se opunha a ter um tempo para relaxar. Esse encontro era para ajudar a esquecer as preocupações e relaxar. Sarah pediu ao cunhado que cuidasse do bebê. Ela terminou o turno, voltou para casa, organizou a noite, se arrumou, abraçou e beijou Jocelyn e saiu. Mas tragicamente, Sarah jamais voltaria para casa. E a pequena nem imaginava que sua mãe tinha acabado de abraçá-la e enchê-la de beijos pela última vez, antes de sair por aquela porta, para nunca mais ser vista. Então, Sarah foi à festa e tudo correu perfeitamente. Todos se divertiram muito, e foi basicamente isso. Existem fotos da festa online. É assustador pensar que, olhando para trás, Sarah estava viva e bem. Quando tiraram essas fotos, todos estavam felizes, sem saber o que ia acontecer. No dia seguinte, a mãe de Sarah ligou para ela, mas ela não atendia o telefone. A mãe de Sarah esperou que ela voltasse para casa para visitar a família, mas isso não aconteceu. Naquele momento, a mãe dela não pensou muito sobre isso. Quer dizer, ela sabia que a filha ficava fora até tarde da noite, então provavelmente ela só estava na cama, dormindo. Além disso, o aniversário do sobrinho de Sarah estava prestes a acontecer, então a mãe dela achou que pelo menos ela iria aparecer nessa ocasião, com certeza. Mas não foi isso que aconteceu. E esse aniversário foi exatamente o momento em que todos na família de Sarah perceberam que havia algo muito errado. Agora, Sarah nunca tinha perdido o aniversário do sobrinho. Nunca. E eu sei que às vezes a vida acontece e talvez você simplesmente não consiga ir. O mais estranho para a família de Sarah era que ela também não tinha dado notícias. A mãe da Sarah ligou e mandou mensagem para ela, e outras pessoas também fizeram isso. A Sarah deveria ter respondido quando pudesse para não preocupá-los, certo? Mas não respondeu. Sarah ficou em silêncio, não atendeu o telefone, nem respondeu as mensagens. Ninguém a via desde a festa, nem foi ao aniversário do sobrinho. Mas a Sarah tinha uma filha para cuidar, então para onde ela iria deixando o bebê? Os entes queridos de Sarah pensaram em tudo, até que chamaram a polícia, e ela, aos 21 anos, foi considerada desaparecida. A família disse à polícia que isso não era típico da Sarah, e a polícia ficou em alerta máximo. Pois mais uma vez, Sarah era mãe solteira. Ela não podia simplesmente abandonar tudo de repente e fugir para viver outra vida. Ela precisava voltar para a filha, mas não retornou ao trabalho, o que foi muito alarmante. E a polícia apostou na noite da festa. Obviamente foi a última vez que alguém a viu.
Eles achavam que esse foi o último lugar onde Sarah esteve antes de desaparecer, então fazia sentido começar por ali. Mas como uma reunião relativamente simples poderia ter terminado com uma pessoa desaparecida e ainda por cima uma mãe desaparecida? Bem, os detetives estavam prestes a descobrir, e o caso estava prestes a tomar um rumo que eles nunca esperavam. Os investigadores, assim como a comunidade, realizaram buscas por Sarah. Tanto Sarah quanto seu carro estavam desaparecidos. A polícia precisava achar uma forma de obter respostas e solucionar o caso. A polícia fez buscas perto da festa, na casa dela e em áreas vizinhas. Conversaram com amigos de Sarah e outros da festa para tentar descobrir o que houve com ela, ou se ela contatou alguém nesse período. 2 dias após o início das buscas, em 8 de junho, um BMW 328 Miro cinza de 1999 foi encontrado a cerca de 1 quilômetro da casa de Sarah, na região de Medford. Era, sem dúvida, o carro de Sarah. A polícia foi chamada ao local e parecia que o carro fora abandonado. Não havia sinal de Sarah no carro nem em qualquer lugar ao redor dele. A polícia enviou uma equipe para vasculhar a área, enquanto outros policiais examinavam o carro por dentro e por fora. Quando os policiais abriram o carro, encontraram uma bagunça e a situação não parecia boa. Praticamente todo o interior do carro estava manchado de vermelho, só de olhar para dentro do veículo. Ficou claro para a polícia que algo violento tinha acontecido dentro desse veículo e havia uma quantidade significativa de DNA no carro. Além da marca de mão manchada de vermelho que encontraram no capô, também havia tufos de cabelo pendurados na janela do carro. Isso era realmente ruim. De repente, a polícia teve uma sensação muito ruim. Eles sabiam que, se não encontrassem Sarah logo, as chances de encontrá-la viva seriam bem pequenas. A busca por Sarah continuou enquanto o carro era periciado para coleta de DNA, 6 dias após seu desaparecimento. Voluntários procuravam em uma área arborizada a cerca de 800 metros do local onde o carro de Sarah foi achado. Um dos voluntários, David Zorns, contou depois que ao entrar na floresta com o grupo, sentiu imediatamente que algo estava errado. O ar cheirava a morte e, ao encontrarem policiais, foram escoltados rapidamente para fora da floresta. E com razão, porque naquela floresta eles tinham acabado de encontrar um corpo. Era uma jovem que estava obviamente morta e só de olhar já dava para perceber que ela havia sido brutalmente atacada. Como se não bastasse, ela também foi abusada. Ela tinha vários ferimentos no corpo e a polícia notou uma tatuagem de flor no pé. Não sei se já mencionei, mas Sarah também tinha uma tatuagem de flor no pé. Isso já estava no cartaz de desaparecida dela. A polícia temia essa descoberta, mas a mulher achada na floresta foi logo identificada como Sarah Good, de 21 anos. Sarah tinha saído para uma noite com os amigos pela primeira vez em muito tempo. Ela se divertia com os amigos e agora havia sido assassinada na floresta. Ninguém esperava por isso. A família de Sarah ficou devastada com essa notícia trágica. Sarah tinha deixado sua filhinha para trás e agora ela se foi para sempre. A comunidade ficou profundamente chocada. Quem teria feito isso com Sarah? O que levou a esse ataque brutal? Bem, era exatamente isso que a polícia precisava descobrir e logo revelariam que já tinham alguém em mente desde o início. Quando a polícia conversou com pessoas que conheciam Sarah, algumas eram da festa que ela foi. E eles tinham algo interessante para contar à polícia. Naquela festa, Sarah foi abordada por um homem que insistia em sair com ela. A polícia pressionou por mais informações, tipo quem era esse homem? Bem, o homem tinha 19 anos. Dante Taylor era ex-fuzileiro naval, tendo servido 7 meses antes de ser dispensado. E pessoas que conheciam tanto Dante quanto Sarah disseram à polícia que Dante era, bem, um homem problemático. Sabe-se pouco sobre Dante, apenas algumas coisas. Sabemos que ele já foi casado e ambos viveram um término doloroso que Dante levou muito a sério. Amigos disseram que desde então ele tinha pensamentos sombrios sobre tirar a própria vida. Também foi relatado que Dante sofreu abuso quando era adolescente. Agora não sabemos mais detalhes sobre esse incidente, mas é lamentável. No entanto, o que sabemos é que, devido a esse incidente na adolescência, Dante ficou muito abalado mentalmente. Deixando isso de lado, muitos viram Dante na mesma festa que Sarah e disseram que ele tentou se aproximar dela romanticamente. Quando a festa estava acabando, Sarah não buscava nada sério, nem mesmo algo passageiro.
Ela queria apenas uma noite com as amigas, sem pensar em conhecer ou conversar com homens. Então, naturalmente, ela rejeitou as investidas de Dante, mas Dante simplesmente não desistia. Ele viu uma jovem bonita que queria, então continuou insistindo. Mas ele estava sendo rejeitado de todos os lados. Sarah simplesmente não estava aceitando, mesmo que as pessoas na festa não soubessem o que realmente aconteceu. Após o ocorrido, tudo passou a fazer sentido para a polícia. Um homem rejeitado que não soube lidar com isso. Realmente havia algo suspeito nessa situação. A polícia queria falar com Dante pessoalmente e o encontrou facilmente. Ele foi levado para interrogatório sobre a noite da festa. Mas é aqui que a polícia cometeu um grande erro que, sinceramente, não agradou a ninguém. Viu? A polícia prendeu Dante dias após o assassinato de Sarah, coletando seu DNA e evidências sem ler seus direitos. Seus direitos, Miranda. Tudo isso ocorreu sem causa provável. Foi um grande erro e a polícia foi alertada por isto. Seja culpado, suspeito ou apenas observando alguém de interesse, a polícia deve sempre seguir o procedimento. Parecia que a polícia estava investigando rápido demais. E eles só queriam colocar o crime na conta da primeira pessoa que parecesse suspeita e encerrar o caso. Bem, como resultado disso, a prisão inicial de Dante foi anulada e ele pôde de fato ser liberado. Mas o que Dante fez em seguida foi realmente bizarro. Dante, após ser liberado, comprou passagem de avião de Nova York para a Flórida. Relataram que a mãe dele o enviou para lá e pediu que esperasse até ser seguro voltar. Mais tarde, o advogado de Dante veio a público e enfatizou que Dante foi para a Flórida visitar a família e que, aparentemente, ele não estava fugindo da polícia. Mas se ele não estava fugindo, esse é um momento muito estranho e simplesmente esquisito, e realmente não o deixou bem na fita. Enquanto isso, as impressões palmares e outras evidências de DNA do carro foram comparadas com as de Dante. A polícia aguardava esses resultados, e quando saíram, o DNA encontrado naquele carro correspondia ao de Dante. Dante realmente não tinha razão para estar no carro de Sarah, ainda mais após ela rejeitar suas investidas. Agora, o DNA e as impressões palmares dele foram achados naquele carro, que estava em estado macabro. Então, a polícia teorizou, a partir dessas descobertas, que Dante havia seguido Sarah até o carro dela e tentou persuadi-la novamente. Quando ela o rejeitou mais uma vez, foi nesse momento que Dante iniciou um ataque brutal contra Sarah. Dentro do carro ou logo do lado de fora, não sabemos. E ele tirou a vida dela. Mas falando sobre esse ataque contra Sarah, o resultado da autópsia dela havia chegado e revelou, bem, alguns detalhes muito perturbadores. Sarah teve mais de 40 ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça. E o que era tão assustador é que o ataque foi feito com tanta raiva e força bruta que parte da arma foi encontrada ainda cravada dentro dela. Se alguém atacou Sarah com tanta raiva e força para quebrar uma arma de metal, dificilmente foi um ataque aleatório. Esse foi um crime passional, de fúria. A polícia analisou os dados do celular e localização para verificar onde Dante estava no horário estimado do ataque a Sarah. A localização do celular dele o colocou na área onde ocorreu o crime. O carro de Sarah foi achado e o corpo de Sarah foi encontrado pelos voluntários. Então as coisas finalmente começaram a se encaixar. Claro, a polícia tropeçou no começo e recebeu muitas críticas do público por isso. Por fim, conseguiram provar que Dante estava na cena do crime e que foi ele quem atacou e matou Sarah. E então, eles queriam algemar Dante e fazê-lo comparecer ao tribunal para enfrentar as consequências do que ele havia feito com Sarah. Mas naquela altura, ele já tinha deixado a Flórida e a polícia teve que lutar contra o tempo para colocar as mãos no cara. Todas as autoridades policiais da Flórida foram alertadas sobre Dante e seu mandado de prisão foi emitido. No fim, Dante foi preso em Vero Beach, Flórida, mas curiosamente por uma acusação totalmente diferente. Não tinha relação com o assassinato de Sarah, mas a gente realmente não sabe o que era. Mas como a polícia da Flórida já conhecia Dante e havia mandados de prisão contra ele, ele foi detido e depois enviado de volta para Nova York para enfrentar as consequências. Investigadores e a família de Sarah aguardavam ansiosos para ver se o homem enfrentaria as consequências de seus atos. Mas felizmente eles não tiveram que esperar muito. Dante acabou sendo acusado pelo assassinato de Sarah Good e se declarou inocente, então ele aguardava o julgamento. No julgamento, o Estado apresentou várias provas contra Dante, DNA, localização do telefone e impressão da palma no carro de Sarah. A promotoria fez o possível para reconstruir o que aconteceu com Sarah na noite daquela festa.
Sara e Dante provavelmente já se conheciam antes da festa. Na verdade, Dante e Sara moravam bem perto um do outro e eram amigos. Eles se encontravam de vez em quando e as coisas eram bem casuais entre eles. Mas na festa do dia 6 de junho, Dante queria mais da Sara, muito mais. Sara, desinteressada, rejeitou Dante na festa, deixando-o irritado e abatido. E acredita-se que, mais tarde naquela noite, ele conseguiu colocar as mãos na arma do crime. Quando Sara ia para o carro para ir para casa, ele se aproximou dela. Ela provavelmente estava completamente alheia ao que estava acontecendo quando ele começou o ataque, mas isso não se sabe ao certo. Mas depois de conseguir o que queria dela, ele então terminou o ataque e assim tirou a vida dela após cometer esse ato horrível. Promotores achavam que Dante deixou o corpo dela na floresta próxima e abandonou o carro a 1 quilômetro de casa. Depois, ele continuou como se não tivesse acabado de matar uma mulher por ela ter recusado. Eu odeio simplificar as coisas desse jeito, mas, em essência, foi exatamente isso que aconteceu. Sara, segundo relatos, morreu por rejeitar Dante, mas o trágico é que esse parece ser apenas o jeito de Dante agir. Porque quando a promotoria estava montando esse caso, eles descobriram que, em 2011, Dante tentou fazer exatamente a mesma coisa com outra mulher que tentou rejeitá-lo. Felizmente, ela sobreviveu. Inacreditável. Dante já tentou aterrorizar uma mulher antes disso também, sob a ameaça de uma faca, e desta vez ele fez de novo, mas não se conteve. Espero que a mulher vítima de Dante em 2011 esteja bem, porque esse tipo de coisa não deveria acontecer. Ninguém deveria enfrentar esse tipo de trauma, não fomos feitos para isso. Mas por outro lado, a defesa apresentou seu próprio argumento, e o principal ponto deles foram os erros cometidos pela polícia e pela promotoria. Antes e após a prisão de Dante, a defesa argumentou sobre os direitos Miranda e depois alegou que o que Dante fez com Sara foi consensual. Eles só faziam fumaça e tentavam livrar Dante por uma questão técnica. Tudo o que eles disseram, cada truque que tentaram usar, era tudo mentira ou alguma versão distorcida da verdade. Eles sabiam que Dante era culpado, mas se agarravam a qualquer coisa para garantir o pagamento, o que era nojento. Mas eles levantaram um ponto válido, de certa forma. O DNA de Dante estava por todo o carro de Sara, então parece claro que ele cometeu o crime. Já sabemos disso, mas eles trouxeram informações interessantes. Veja, Sara e seu ex-namorado disc jockey, Waters, com quem ficou 2 anos, tiveram um conflito após o término. Não sabemos ao certo o que ocorreu, mas dias antes do assassinato de Sara, ela fez tweets enigmáticos dizendo estar sendo ameaçada. O tweet de 1º de junho dizia: "Moro em uma rua sem saída. Vejo você me espionando." Em 4 de junho, Sara tweetou: "Sendo ameaçada há dias. Agora isso virou moda?" Embora não esteja claro sobre quem Sara falava, alegaram que era sobre seu ex-namorado disc jockey e sua mãe. Após os tweets, foi informado anonimamente que Sara recebeu mensagens de voz ameaçadoras de disc jockey e sua mãe. E Sara realmente denunciou esse incidente à polícia. Então, a defesa enfatizou que a promotoria não investigou outros suspeitos no caso. E eles estavam deliberadamente focados apenas em Dante, mas, novamente, o motivo de estarem atrás de Dante era porque o DNA dele foi encontrado por todo o carro dela e por todo o corpo dela. Não é preciso ser um gênio para perceber que Dante estava lá naquele momento. Sara perdeu a vida, não disc jockey, não havia mais ninguém que teria atacado Sara. O namorado ameaçou ela? Claro, talvez, provavelmente, mas ele não estava lá. Mas com todos esses argumentos, era a hora do veredito. Quando o julgamento chegou ao fim, Dante teve a chance de falar, mas não disse nada. No final, Dante Taylor foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a sentença, Dante parecia relaxado e foi visto sorrindo várias vezes. Ele não se envergonhava do que fez. Ele também não mudou nada na prisão, pois foi repreendido e punido várias vezes por uso de drogas e má conduta. Segundo um médico da enfermaria, Dante disse que ainda tinha pensamentos sombrios. Ele foi colocado sob vigilância em uma unidade separada, mas, segundo a família, voltou à cela original em menos de um dia após as declarações. Também foi relatado que Dante foi tratado muito mal na prisão. Uma foto de Dante na prisão apareceu algum tempo depois, e ele havia sido espancado gravemente. A família de Dante alegou que isso foi feito pelos agentes penitenciários, mas isso nunca foi comprovado. Isso antecedeu a noite de 7 de outubro de 2017.
Naquela noite, os guardas da prisão encontraram Dante Taylor, 22 anos, morto em uma cela. Ele não pôde ser reanimado e foi declarado morto no local. Ele havia cumprido só 1 ano da sentença pelo assassinato de Sarah. A família dela ficou devastada com a notícia. O monstro que tirou a vida de Sarah finalmente escolheu o caminho mais fácil. Eles queriam que o assassino de Sarah refletisse sobre suas ações pelo resto da vida, mas agora isso não era mais possível. Fiquem tranquilos, mesmo sem punição nesta vida, Dante certamente receberá o que merece na próxima. O mal nunca ficará sem punição, mas por outro lado, Darlene, mãe de Dante, moveu uma ação federal por violação dos direitos civis contra administradores, enfermeiras, médicos e agentes penitenciários. A família de Dante afirmou que na prisão onde ele foi encontrado morto, os guardas não deram atendimento médico nem evitaram o ataque contra ele. Não sabemos se esse processo resultou em mudança ou restituição. Não houve mais atualizações depois que o processo foi aberto em 2020. Esse caso foi extremamente trágico até o fim. Primeiro, Sarah perdeu a vida de forma tão repentina e desnecessária, deixando para trás sua filhinha, que agora terá que crescer sem nenhum dos pais. Isso parte meu coração ouvir. Crianças não deveriam passar por isso. O trabalho delas é brincar, se divertir e cometer erros, não crescer sem os pais. E por fim, descobrir que um foi assassinado e o outro apenas saiu de suas vidas. Isso te acompanha pela vida inteira. E por causa de um único homem e sua incapacidade de aceitar um não como resposta, tantas vidas foram arruinadas, tantas pessoas inocentes ficaram destruídas. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Crimes Reais. Se você é novo por aqui e gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e considerar se inscrever no canal. É grátis e só te avisa quando posto novos vídeos. E se você ama o canal e quer ajudar a nos apoiar, considere clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e se tornar um membro do canal. Assim você acessa vídeos novos dias ou semanas antes do público. Falando nisso, quero mandar um abraço para alguns novos membros do canal desta semana, incluindo Michele Alvizio, Isabel Deck, Expat em Espera, Franica C e Alicia Turner. Não esqueça, adquira camisetas de True Crime Stories pelo link abaixo, inclusive a mais recente. Nunca é uma camiseta de manequim, mas dito isso, meu nome é Ty Knots. Obrigado por assistirem, até o próximo vídeo!